Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Espera o carro da frente completar a passagem. O ultrapassagem tá seguro? Aí vai. Dá pra ver eventualmente o chiadinho da minha pastilha de freio de corrida que eu tô usando da TechPads aqui. A gente chega nessa parte depois. Então, verificar essas coisas bobas. Porque, por exemplo, eventualmente o cara tá com as buchas da suspensão ruim. Isso significa que teu carro perde alinhamento com enorme facilidade. E aí há muito tempo eu fiz aqui no Auto RP um vídeo falando que, tipo, na grande maioria dos casos, o acidente aí não é 100% em função de uma coisa só. Quando acontece um acidente, ele é a junção de diversas pequenas falhas, diversos pequenos problemas que podem ocasionar um acidente. Então, eventualmente o cara saiu da pista à noite. Pô, mas por que saiu da pista à noite? Meu, o cara tava cansado, a iluminação do carro não tava boa, tava chovendo à noite, o limpador de para-brisa tava ruim, com a suspensão, o carro desalinhado, o pneu descalibrado, tudo isso vai somando porcentagens que pode culminar em um acidente, digamos assim. Então, conforme você vai revisando o seu carro, você vai cuidando do seu carro e deixando tudo perfeito para a viagem, você vai reduzindo os riscos de sofrer um acidente, de perder o controle, enfim, por aí vai, né? A gente sabe que pode acontecer uma situação adversa a qual o motorista não consiga sair, mas existe muita coisa que a gente pode cuidar para que esteja no nosso controle da nossa segurança, por uma questão de segurança. Então, revisando a suspensão, as buchas estão todas bonitinhas, está tudo certo, o amortecedor não está vazando, está com carga, fez isso tudo, o alinhamento do carro está legal, o pneu está em bom estado, então isso é o básico do básico, além, é claro, da revisão no motor ali, troca de óleo, vê se tem alguma mangueira que está rachada, que está trincada, tenta antecipar algumas coisas. Uma vez sua embreagem, por exemplo, agora, a gente trocou a embreagem desse carro para uma embreagem da Displatec, logo antes de sair da viagem, porque eu vi, falei, parece que a embreagem não está legal, e se eu ficar sem embreagem no meio dessa viagem, então eventualmente uma manutenção preventiva para evitar de ter uma dor de cabeça, é a melhor coisa que existe para a gente não ter imprevisto, né? Então fazer um check-up geral no carro, e vai muito além só da mecânica, digamos assim. Como eu disse, verifica o limpador de para-brisa, que às vezes a gente só lembra na pior hora, no pior momento. Iluminação do carro, como é que estão as luzes de freio, farol, por exemplo. Mamurto, o farol do meu carro tá com as luzes funcionando, beleza. Mas tá alinhado o farol do seu carro? Você tá enxergando tudo reto? Então são cuidados básicos que reforçam na sua segurança. Muito importante, muito crítico, digamos assim. A primeira parte é essa. A segunda parte que eu estava falando, colocando para vocês, pessoal, é o autoconhecimento. Você, ninguém parte para uma viagem dessa para descobrir os seus limites. Ponto. Não faça isso. Não se coloque em risco dessa forma. Você parte para uma viagem dessa já com uma noção de estrada, de viagem, eu digo, com alguns anos de carteira, ou eventualmente se você tem a carteira, tirou a carteira agora, está com a provisória ainda, mas pega a estrada sempre com seu pai, mãe, tio, tia, enfim, não importa. Então, se você tem vivência, show de bola. Você não parte, minha sugestão é não partir para uma viagem dessa com pouca experiência, com pouco know-how de estrada. Isso tudo faz muita diferença na sua segurança. Todo mundo, todo ser humano tem uma curva, tem um gráfico de eficiência, digamos assim, no dia. Então, tem gente que é mais ativo de manhã, tem gente que é mais ativo à tarde, tem gente que é mais ativo à noite. Então, eventualmente, você pode planejar a sua viagem, as suas rotas, levando em consideração, levando como base como e o quanto você rende em qual horário do dia. Eu sou uma pessoa que funciona muito, mas muito bem de manhã cedo e para a parte da tarde. Chega à noite eu já começo a ficar cansado. Então, por exemplo, nessas viagens eu faço de tudo para começar a dirigir o mais cedo possível. Tá baixando a luz do sol ali e tudo mais. Não é que baixou a luz do sol, eu durmo no volante. Mas começou a escurecer e tudo mais, eu prefiro parar, encostar em algum lugar para descansar, para não dirigir cansado. É claro, tem dia que você tá na pegada, tá no pique, e sei lá, se normalmente você dirige bem até 8 horas da noite, pode acontecer de num dia você dirigir muito bem até meia-noite, 4 horas a mais de estrada. Varia. Mas isso que é a coisa mais importante, é você se olhar e falar, tô em condição para isso? Tô bem para isso ou não? Só para dar uma noção para vocês, quando eu tava... Já acabou uma estrada aqui? 4,2 km para a esquerda. Quando eu saí no tour que eu fiz passado, eu fiz de Corsa 1.0, sem ar, sem direção, ou seja, muito mais cansativo do que agora aqui no Honda Civic 2.0 SI, com ar, direção elétrica e bastante potência, né, para fazer retomada. Então é muito menos estressante esse carro aqui, mas eu já fiz a mesma viagem em carro 1.0 e não vejo problema em fazer. Grande lance é reconhecer os nossos limites. Tem gente que não consegue fazer isso, e isso é um perigo. Então, por exemplo, teve lá em Belém, eu fui sair de Belém
e ia direto para Teresina, num dia só. Belém, Teresina, numa puxada só. Pois bem, acabei saindo de Belém mais tarde do que eu queria. Estrada ruim pra caramba. Aí pra piorar, peguei chuva, quer dizer, aquela condição em que você, tipo, a água, ela tapa os buracos e vira meio que um tapete, um filme de água. Você não consegue definir onde de fato é só um desnívelzinho na pista que acumulou água ou é buraco. Então eu tive que reduzir ainda mais a velocidade. Resumindo, deu 5 horas da tarde naquela viagem, eu tava morto já. Falei, meu, não vai dar conta. Parei o carro, peguei meu mapa, inclusive, vou passar uma lombada aqui, mas eu sempre ando. Mas além do meu GPS e tudo mais, eu ando na viagem com o meu mapa. Eu tenho o mapa do Brasil. O ideal é, se você vai para uma região específica, ter um mapa mais específico da região. Mas eu ando sempre com o mapa para ter noção. Eu paro à noite no hotel, vejo onde é que eu tô, por onde eu passei, tudo certinho. Ou por onde eu vou passar no dia seguinte. Enfim, resumindo, parei na estrada, peguei meu mapa, olhei e falei, mano, Bacabal é a próxima cidade mais perto que eu tô aqui, mais próxima. Parei no hotel, dormi lá, no dia seguinte estava zerado. Quer dizer, consegui superar o trajeto no dia seguinte, porque eu estava descansado. Então, galera, o cansaço é algo mortal, tá? Assim, é um jeito bem sincero e honesto de dizer perigoso. É mortal o cansaço. Porque ele atrapalha o teu julgamento, ele atrapalha o teu reflexo, atrapalha tudo. Sem contar que você pode literalmente dormir no volante, mas dormir no volante, digamos assim, a pior é a última das consequências. Antes disso, tem muita coisa arriscada acontecendo conforme o nível de cansaço vai aumentando. Então, respeite o seu nível de cansaço, respeite os seus limites. Eventualmente não vale a pena você se forçar tanto na viagem, fazer mais uma ultrapassagem aqui, faixa contínua, pé embaixo. Então é isso, galera, é se conhecer, se entender, respeitar o seu nível de cansaço e como você reage. Outra coisa, se você tem a opção, não faça uma viagem como essa desacompanhado. É que eu tô com os meus amigos imaginários aqui que vocês não conseguem ver, né? Mas assim, uma pessoa boa vibe para te acompanhar na viagem, para cuidar da playlist do carro, para trocar ideia e tudo mais, para conversar, é algo que faz toda a diferença na vida. É algo que faz toda a diferença para melhor, para positivo. E é literalmente isso, é companhia, eventualmente reveza o volante. Então é um detalhe muito, parece bobo, mas meu, gente te acompanhando e tudo mais. Acho que eventualmente você ainda carrega um senso de responsabilidade maior quando você está no volante. Então faz toda a diferença, eu recomendo. Se tem a possibilidade, faça a viagem com ao menos uma pessoa, que é bem legal. Outra coisa importante, a gente está numa era digital. E a gente pode fazer bom uso dessas tecnologias que a gente tem. Então assim, para as pessoas de confiança, família principalmente, um amigo ou outro, uma amiga ou outra, tô saindo de um lugar para outro, acesso o WhatsApp, mando minha localização em tempo real por 8 horas. A galera que está distante vai me acompanhando e vendo para onde eu tô indo. Então eu acho muito interessante, que é mais uma possibilidade de controle, de informação, fica todo mundo sabendo onde tá tudo tranquilo. Outra coisa, planejamento e organização. Muito importante, alimentação. Eu preciso cuidar da minha alimentação além da viagem, mas evite de comer coisa muito pesada nesses roteiros, nesses trajetos. Fritura, feijoada, não sei o que, eu evito. Não é por uma questão de passar mal, mas é o quanto que pesa. Eu tento trabalhar com alimentos que dão mais energia e são menos pesados assim. Então acho que faz bastante diferença, acho que é importante. Deixa eu ver, só confirmar aqui se eu estou no caminho certo. Positivo, estamos no caminho certo. Tombada. Então eu me preocupo bastante com a alimentação nesses trajetos, justamente para não comer uma coisa que me deixa muito pesado, sair do almoço. Eu gosto de antecipar meu almoço, por exemplo. Paro para almoçar por volta de 11 horas. Quando a galera tá parando para almoçar normal, a estrada já tá mais livre para eu continuar andando. Então eu almoço em um lugar mais vazio e pego a estrada mais livre de brinde depois. Esse tipo de detalhe que eu acho interessante, eu gosto de fazer. Não sei se todo mundo concorda, gosta, faz, mas é uma alternativa. E pessoal, para finalizar esse vídeo aqui, que já ficou bem mais longo do que eu queria, planejamento, sempre. Minha meta hoje é ir para Feira de Santana, como eu disse, o trajeto de 1.300 e poucos quilômetros. Mas e se eu não chegar lá? E se eu estiver muito cansado e tiver que parar antes? Qual cidade eu paro? Então é uma coisa que eu sempre vou pesquisando antes e falo, olha, nesses trajetos e tal, melhor parar aqui, aqui ou aqui. Então eu sempre tenho plano A, B ou C de parada, para caso eu fique muito cansado e resolva, precise descansar. Então, tô indo para Feira de Santana, mas eventualmente, se estiver muito cansado, bem antes, 4 horas antes, se eu não estou enganado, tem Vitória da Conquista. Por que não? Eventualmente eu paro em Vitória da Conquista, fico por lá até, enfim, descansar e voltar no dia seguinte. Então, galera,
é isso. É uma questão de autoconhecimento, é uma questão de responsabilidade geral, acho que principalmente responsabilidade com o carro, em se entender, em ficar ligado nas coisas, nos sinais. Eventualmente está uma tempestade. Eu, por exemplo, cruzando partes do Brasil que eu não conheço, eu não dirijo à noite. Pode, mas eu evito. Por quê? Estradas muito mal pavimentadas. Se eu estourar o pneu no meio do nada, e o trabalho ou o risco que isso envolve? Se eu estourar o pneu de manhã já tem um risco. Estourar à noite com pouca iluminação, eventualmente em um lugar que não é seguro, é responsabilidade, é tato, eu diria, tato. Ver as coisas e falar, meu, isso vale, isso não vale, rola, não rola, e por aí vai. Então acho que isso é muito importante de se analisar e respeitar. Vai de cada um. Tem gente que tipo, entra no carro e fica animadão que nem eu. Demora pra ficar cansado dentro do carro. Meu irmão mais novo, que é um dos caras mais legais que eu conheço, o Dani, entra no carro, tô tirando o carro da garagem. Dani, mas não acha que não sei o que, quando eu olho pro lado dele tá. Então é isso. Então, por favor, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, que isso é muito importante pra gente continuar crescendo, ganhando força aí. Glim, glim, glim. Ativar o sininho para receber as notificações toda vez que um vídeo novo for ao ar. E não menos importante, todas as informações de todas as empresas que estão patrocinando, oferecendo este ARGT, o Alta RPM Grand Tour, estão na descrição desse vídeo. Então se tiver alguma dúvida de mecânica ou componentes e por aí vai, dá um alô neles, não deixe de falar com eles. É isso aí, galera. A gente se encontra daqui a pouco. Valeu e até já.